Olá pessoal, mais um vídeo aí para vocês com relação ainda ao caminho que vocês têm que traçar aí para se tornar um trader de verdade e começar a ganhar dinheiro no mercado ao invés de vocês estarem perdendo dinheiro no mercado. Então no vídeo passado eu mostrei alguns livros para vocês que é interessante vocês lerem, algum material aí que é interessante vocês lerem. Por que vocês têm que ler esses livros, esse material? Por que eu não posso pegar um curso pronto, só fazer aquele curso operar? Porque você precisa identificar dentro de todos os materiais que tem, qual é a forma que você vai trabalhar, tá? Então, o que você tem que fazer? Então, vamos pegar aqui, ó. Então, você tem que, dentro do seu estudo, você tem que identificar a metodologia de trabalho que você quer, tá? Então, metodologia de trabalho, metodologia de trabalho que você quer fazer. Então, que eu vou seguir? Eu vou seguir a linha, por exemplo, do Oliver. Eu vou seguir a linha, por exemplo, do Al Brooks. Tá? Então, você tem que ver, por exemplo, você tem o Palex, lá das médias móveis, 9.2, 9.3, que fala muito. Então, qual é a linha que você vai seguir? Qual a linha que você se identifica? Para você saber qual é a linha que você se identifica, você tem que ir olhando todas e testando todas. E como que você vai fazer isso? Então, como que eu fiz isso ao longo dos anos estudando? Eu fui lá e pegava, por exemplo, eu quero ver como funciona o 9.3, né? O 9.3. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, pegava um ativo específico, por exemplo, Vale, tá? E testava um ano. Então, fazia um backtest de um ano em Vale. No gráfico de, vou operar swing, então vou fazer um backtest de um ano no gráfico diário. Então eu vou ver quantas entradas deu, quantas foi positivo, quantas foi negativo, quanto eu ganhei, qual o risco ganho. Se eu entrasse em todas, eu ia ganhar de 100 operações, eu ia ganhar 85, eu ia perder em 15, mas quando eu ia ganhar, se eu fizesse o trailing pela média de 9, eu ia ganhar X, Y, tudo isso, tudo planilhado. Aí eu pensava, putz, legal, esse é legal. Mas aí você faz o mesmo estudo, por exemplo, em NTCO3. Aí você identifica que na NTCO3 o backtest não foi bom. Então você vai lá na NTCO3, estou dando um exemplo, tá? Nem fiz nela. Mas você vê que nela não presta. Porque ela não tem a mesma assertividade no mesmo tipo de trade. Tá? Por quê? Simplesmente porque é um papel que ele é um pouco mais errático, não respeita tantas médias. Isso pode acontecer por questão de book, questão de liquidez e tudo mais. Não abre com gap, então você tem uma série de fatores aí que pode influenciar. Então vocês precisam passar por todos esses backtests, analisar. Então, vou pegar um trade do All Brooks de índice, eu vou testar ele um ano. Se é uns 5 minutos, ser um gráfico de 5 minutos, você tem que testar pelo menos uns 4 meses e ver todas as operações, operação. Vou te mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui um estudo desses que eu fiz de ações. Eu já até mostrei aqui para vocês, de ações de dividendos. Um estudo que eu fiz de 5 anos de ações de dividendos. Tá aqui, deixa eu só achar o arquivo aqui para vocês. Área de trabalho. Aqui eu não vou conseguir puxar. Porque eu formatei o computador, acho que eu não vou conseguir puxar esse arquivo. Mas depois eu puxo para vocês sem problema, porque eu tenho ele aqui salvo, tá? Então, é um trabalho que eu fiz que eu peguei mês a mês o vencimento de opções na ação do Bradesco, na ação do Itaúsa, na ação da TRPL. Então foram 10 ações mais ou menos, 5 anos, mês a mês. Se eu fizesse isso com a opção nesse mês, qual era o ganho no mês seguinte? Se eu fizesse isso durante 5 anos, qual era o ganho? Qual foi a conclusão que eu levei? Que se eu pegar uma TRPL, comprar ação e reinvestir os dividendos, em 5 anos eu ganho 700%. Preciso fazer trade em TRPL? Não. Em 5 anos eu vou ganhar 700%. Então, se eu botar 10 mil, em 5 anos eu tenho 70 mil, só naquela ação. Então, é esse tipo de estudo que você tem que fazer para determinar qual é a sua forma operacional. Eu vou operar swing, rompimento com ABV e tudo mais, que é o que eu faço. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar naqueles papéis que você vai operar e você vai ver se aquilo funciona. Mas e no dia a dia? Como você faz isso? Então, no dia a dia, eu tenho aqui minhas telas operacionais que eu vou mostrar para vocês.
Então, depois de todos os estudos que eu fiz, eu tenho, por exemplo, essa tela, que é uma tela que eu uso até mais no intraday, que eu uso mais para índice, que é um trade de estocástico com gráfico de pontos. É um operacional que eu desenvolvi ao longo dos anos. Tá? O gráfico de pontos é mais moderno, foi nos últimos meses que eu comecei a operar. Tá? Então, ó, estocástico sobrevendido, segurando numa média importante que é a média de 200. Entrou volume, ó, volume, entrou volume e o ativo andou. Quantos pontos deu aqui se fez esse trade? 500 pontos. Tá? Você tem outro aqui, ó, estocástico sobrevendido, média de 200, teve uma briga de volume aqui, né? O volume de venda não ganhou, ele inverteu, quantos pontos deu aqui? 1.500. Então isso é um tipo operacional. Eu tive que juntar várias coisas, vários ensinamentos, fluxo, estocástico, volume, médias e desenvolver um operacional que eu gostasse, que eu me sentisse confortável, tá? Que isso a gente vai entrar depois na parte psicológica, na parte matemática, tá? Financeira. Aí tem, por exemplo, o trade de OBV, que é um trade que vocês veem muito aqui no canal, que são médias alinhadas com volume e OBV, que eu falo muito aqui no canal para vocês, nos vídeos de swing trade. Então esse é o operacional meu de swing trade para ações, mas aí é gráfico diário. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, o Ecor está chamando a atenção, rompendo no topo, OBV forte, só precisa de um volume aqui no rompimento, já tem um alarme aqui, ó. Rail também, ó, Rail ainda está com o OBV fraco, mas já está de olho. TIM eu estava estudando esse papel, mas ainda está fraco, né? Então a gente pega, por exemplo, Rent, ó, o OBV de Rent, olha ela rompendo aqui, ó, a entrada de Rent foi aqui, ó, tá? Entradinha de Rent, tá? Então a gente pega Duke, ó, o OBV de Duke subindo, papel fazendo pivô para cima, vai vir testar esse topo aqui, ó, pode marcar esse topo aqui que ela vai vir aqui, ó, provavelmente, ó, tá? Então a gente tem Duke. Vevar, mesma coisa, olha o OBV despontando de Vevar. Olha quanto tempo ele ficou parado aqui no fundo, nessa congestão aqui do fundo. Rompeu a congestão, muito volume, barra de ignição, trade andou. Essa aqui eu estava analisando para uma pessoa que pediu, né? Eu opero esse papel. Tá? Então, dólar, por exemplo, gráfico de 6 pontos, com estocástico. Tá? É o trabalho que faz no dólar. Né? Então, ó, subiu, testou a média de 200, estocástico sobrecomprado, venda perdendo a mínima. Quantos pontos? 10 pontos. Tá? O stop 6 pontos aqui, porque como é 6P, o stop é 6 pontos. Tá? Então esse é o trade que eu faço, por exemplo, de dólar e índice. Tá? Então só que você precisa aprimorar isso. Então, por exemplo, um outro trade, que é no diário, que é um trade da média de 200 com IFR. Esse é um trade mais difícil de dar entrada, são poucas entradas que dá, mas quando dá é uma entrada muito boa, tá? Então a gente tem, por exemplo, o que o Stormer fala muito, que é o estocástico lento com a média de 80, né? Então você espera ele vir fazer um teste na média que esse papel tá feio. Vamos pegar outro. Vamos ver se a gente acha. Também é um trade assim, é mais papel direcional. Então aqui, por exemplo, ó, aqui teria uma entrada, ó, que a gente pega aqui, ó. Ele vem próximo da média de 80 com o estocástico sobrevendido, tá? Então nessa região aqui, ó, deixa eu fazer menor, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, o certo seria ele tocar no 80, mas chegou próximo, estocástico sobrevendido, faz um movimento de alta, entra um volume, dá para fazer uma operação dessa, né? Aí você vai pegar esse stopzinho que você tem duas vezes para cima, 8%, o stop era de aproximadamente 5, era mais ou menos isso mesmo. Então eu tenho vários, e eu tenho aqui um limpo que eu uso só uma média para analisar algumas coisas. Então você, ao longo do tempo, você vai acabar desenvolvendo o seu operacional, tá? Então o seu operacional, ele só vai ser desenvolvido se você estudar tudo que tem no mercado. Então, estuda fluxo, estuda médias móveis, né? Estuda a parte de volume, Wyckoff, raio-x preditivo, tudo que esses caras têm na internet, entra no YouTube, assiste, lê livro, vai atrás. Pega no livro, pegou um setup no livro, vai no gráfico e testa aquele setup. Tá? Então esse é o desenvolvimento que vocês vão ter. Você só vai se desenvolver como um trader de verdade se você fizer esse estudo. Se você não fizer esse estudo, não adianta, você vai dar morro em ponta de faca. Porque você vai estudar, vai pegar um setup, esse setup vai funcionar na Vale e não vai funcionar na Petro. Vai funcionar no momento X do mercado e no momento Y. Então eu sei, por exemplo,
que eu tenho setup, deixa eu botar uma barra grossa aqui. Eu sei que eu tenho um setup, por exemplo, que só desenvolve com mercado direcional. Eu tenho setup que ele só desenvolve com mercado lateral. Então, quando eu vejo que o mercado IBOV está direcional, qual é o setup que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o setup de rompimento, vou utilizar o setup de regressão em média, vou utilizar setups para mercados direcionais. Se eu estou no mercado lateral, qual o setup que eu vou utilizar? Vou utilizar um trap, vou utilizar uma falha de rompimento, vou utilizar uma falha de fundo, entendeu? Vou utilizar outros setups para aquele momento de mercado. Só que como que você vai saber qual é o momento de mercado? Estudando. Estudando, lendo livro, fazendo curso, estudando. Então esse tempo de maturação é que as pessoas não querem passar, porque esse tempo de estudo vai demorar de 1 a 2 anos. Esse tempo de maturação da matéria, das coisas na sua cabeça é igual uma faculdade. Eu já falei isso aqui várias vezes no canal. Não adianta você querer estudar em um mês, você não vai estar operando. Você vai ganhar um tempo e depois você vai tomar pau. Porque o mercado vai mudar, a hora que o mercado mudar a direção, você não vai saber o que fazer. Porque aquele trade que você estava fazendo já não vai funcionar mais. Aí você vai tomar pau. Então, o que vocês têm que fazer? Estuda ciclos de mercado, ciclos de commodities, ciclos de setores. Então vocês têm que estudar tudo isso. Então, por exemplo, o que está acontecendo na bolsa agora? A bolsa agora está saindo dos papéis de tecnologia, está entrando nos papéis de infra e está entrando nos papéis de varejo, porque o mercado agora vai acelerar no varejo. Por quê? Macroeconomia. Então você tem que estudar um pouco de macroeconomia também, para você saber as coisas que estão acontecendo. O que vai influenciar se o Biden fizer um pacote de 4 trilhões em infraestrutura nos Estados Unidos? O que isso vai influenciar para a gente aqui? O que vai mudar nas nossas ações aqui? Isso vocês têm que saber, só vão saber estudando. Tá? Então precisa fazer esse estudo. Precisa ler esses livros, tanto o livro de psicologia quanto o livro de análise técnica, todos eles são válidos. Tem que ler livros. Põe na sua cabeça, lê pelo menos um livro por mês. Um livro por mês pelo menos, no mínimo. Se for aqueles fininhos, tipo Barbara Rockefeller, ou se for, por exemplo, num fim de semana eu li aquele do... como que é o nome? Tem uns fininhos, aquele de Candlestick, eu li num fim de semana, por exemplo. Axiomas de Zurique, eu li num fim de semana, num domingo, por exemplo, tirei um domingo para ler, li o Axiomas de Zurique, 100 páginas lá, entendeu? Então tem que ler, tem que estudar e tem que voltar e reler os livros. Então vocês têm que voltar, por exemplo, ler o Análise Técnica Explicada, que tem resumo aqui no canal. Leu aquele livro, daqui 6 meses você volta e lê o livro de novo. Você já não grifou, você já não fez as suas anotações? Volta e você vai ver o livro, vai ver o contexto com uma outra visão, já 6 meses apurada. Então você vai ver que aquilo que ele falou, por exemplo, de ciclos de mercado, você juntando com o ciclo das ações ou o ciclo de commodities que você viu em outro livro, começa a fazer sentido, você começa a encaixar as coisas. Quando você começa a engrenar esse pensamento, que você vai começar a perceber, que você vai entender as movimentações do mercado. É onde você vai começar a selecionar melhor os ativos e vai começar a tomar menos stop e vai começar a ganhar mais dinheiro. Tá? Então você precisa dessa maturação de estudo, isso é muito importante. Tá? Segunda coisa que vocês têm que anotar. Tá? Hoje vai ser um vídeo bem curtinho que eu vou falar só dessa parte técnica. O finalzinho da parte técnica. Segunda coisa que vocês têm que anotar. Quando você for estudar uma técnica, vou só dar um início. Tá? Para começar, a técnica ela tem que ter uma coisa que chama risco-ganho. Tá? Então toda técnica tem um risco-ganho. Então mais ou menos você vai ter lá um upside para cima e você vai ter um risco para baixo, certo? Então você vai ter lá o risco-ganho. O que você tem que ver na técnica? Duas coisas para você escolher uma técnica. A chance de você ganhar tem que ser maior do que a chance de você perder. Lógico, né? Mas em questão de volume. Por quê? Tá? O que acontece? Vamos supor que a gente tem aí um trade que a gente ganha 1 para 1, por exemplo. Então, um swing que eu faço, por exemplo, 1 para 1. Para esse swing 1 para 1 eu ganhar dinheiro, eu tenho que acertar no mínimo 55% das operações. Porque você tem corretagem, monumentos, taxas e tudo mais que vai comer o meu lucro e vai acrescentar meu prejuízo. Então, se eu tenho um operacional que me dá 1 para 1 de risco-ganho, eu tenho que acertar no mínimo 55% das vezes. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse operacional e vou testar em vale. Em um ano operando vale, quantas entradas deu? Deu 100 entradas. Essas 100 entradas eu acertaria 60. Então esse setup para vale é arriscado.
porque só vai dar 60% de ganho. Então muitas vezes você não vai pegar todos os ganhos e provavelmente você vai tomar todos os losses, tá? Então é complicado. Aí você vai pegar um outro setup, por exemplo, 1 para 1, mesma coisa, 1 para 1. Só que esse setup 1 para 1, por exemplo, que eu opero com a BV, eu acerto 85% das vezes. Então 85% dos trades eu acerto. Então o que acontece? O meu risco ganho dispara, porque eu posso errar, vamos supor, 15 e vou acertar 85. Quando você joga isso na ponta do lápis, você vê que seu ganho é muito maior que o seu prejuízo. Pode ser diferente? Pode. Você pode ter um risco ganho que seja 2 para 1, que seu loss seja 2 para 1 que você ganha. Então, quando você toma loss, você toma um loss de 100 reais, só que quando ganha, você ganha 50 reais. Só que você acerta 95% das operações. Então, de cada 100, você vai acertar 95 e vai perder 5. A conta fecha? A conta fecha. Você faz uma matemática, a conta fecha. Então, tudo isso você tem que analisar quando você vai estudar um operacional do que você vai fazer. Qual a chance de você ganhar, a chance de você perder, as proporções de acerto, de assertibilidade, de assertividade e o risco-ganho. O quanto você vai pôr em risco e o quanto você vai ganhar. Então, o risco-ganho tem que ser, junto com a acertabilidade, tem que ser positivo. Então, a matemática, a expectativa tem que ser positiva, porque se você já entra numa operação, igual esses dias veio um cara falar comigo de um robô, que ele opera, tomou pau e tudo mais. Aí eu falei, tá, e como funciona o robô? Ah, o robô ele acerta 60% das operações. Ah, legal, robô assertivo. Tá, e como que é o risco-ganho? Ah, ele ganha 10 e perde 20. Nunca vai fechar a conta. Então, nunca vai fechar a conta. Então, ele vai ficar trocando dinheiro com o mercado, vai perder, aí vai pegar um mês bom, vai dar uma recuperadinha, aí o mercado vai mudar de lado, ele vai tomar pau, vai perder de novo. Então, ele vai ficar nesse ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde um tempão. Então, isso não vai, a conta não vai fechar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, risco-ganho. Então, estudei as técnicas. Então, eu olhei essa técnica, por exemplo, 9.3, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui um APC, ó. Temos aqui na cara um PC, ó. O que é o PC? Quem já viu aqui no canal lembra. O ativo estica, faz uma regressão na 20, ó. Aqui tá todas as médias juntas praticamente, ó. Tá vendo? Ó? Aí ele toca na média, quando ele supera a máxima aqui, ó. Nesse candle aqui que ele superou a máxima, você vai comprar. Na máxima desse doji aqui. Qual que é o teu stop? O teu stop está aqui, na mínima desse candle. Qual que é seu alvo? Seu alvo é aqui em cima, no topo anterior. É o primeiro alvo para você aliviar a posição. E você pode seguir o trade até pela 9, estopar pela 9 quando a 9 virar. Esse é um trade válido? É um trade válido. Vamos ver qual é o risco-ganho? Aqui o risco-ganho a gente tem aqui ó, até o topo. Você iria ganhar 6%. E o stop aqui no fundo, 4%, 4,5%. Qual é a acertabilidade disso aqui? A acertabilidade disso aqui é 80%. Então, meu risco-ganho mais a minha acertabilidade vai disparar o meu ganho dentro dessas operações. É isso que vocês têm que calcular. É isso que vocês têm que ver. Tá? Tem até ferramentas que tem no Profit Place. Eu nunca usei, mas eu sei que tem. Tá? Depois eu vou ver para vocês. É que até falo um dia para vocês sobre essas ferramentas. Eu vou ver aqui onde está. Que calcula risco-ganho e tudo mais. Então, é muito importante vocês estudarem tudo, ler tudo com calma, analisa as técnicas, olha no gráfico, olha na tela. Não vai ter aquele contexto macroeconômico no passado, mas isso vai ajudar no futuro. Estuda a macroeconomia, dá uma olhada, se abstém um pouco. É o seguinte, isso me preocupa muito, que eu vejo as pessoas assim. Sai na Globo, Bolsonaro, não sei o que lá. Aí os caras saem vendendo as posições tudo, porque vai subir juros e blá. Aí a Globo fala, não, agora vai melhorar. Aí sai todo mundo comprando. Então assim, não ligue para notícia, não opere em notícia. O que eu uso notícia? Eu uso a notícia para me dar justamente o contexto de macroeconomia. Então, o que está acontecendo no mundo? O Biden quer lançar um pacote de estímulo, o Bolsonaro vai esticar o auxílio emergencial, tal. O que vai ser bom, o que vai ser ruim? Pode ser que para a Bolsa, no geral, para o Ibov, ele esticar o auxílio emergencial pode ser ruim, mas para as ações de varejo vai ser boa. Então, o que vai fazer? Eu vou sair de outras ações que sofrem com a inflação, por exemplo, e vou entrar em ações de varejo, que eu sei que vão se beneficiar com auxílio, porque as pessoas vão gastar esse dinheiro com compra, vão comprar coisas. Então, essas coisas que você tem que fazer. Aí, o que eu vou procurar? Vou procurar uma entrada dentro do meu padrão nas ações de varejo. Então, é isso que vocês têm que começar a pegar com o tempo. É isso que com o tempo vocês vão começar a entender. Só que para isso, eu repito, tem que ler, tem que estudar, tem que ler livro, tem que
juntar essas técnicas, juntar essa parte matemática da técnica, tá? No próximo capítulo eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de acertabilidade, de você escolher a parte financeira, a parte operacional financeira, quando você aumenta a mão, quando você não aumenta a mão, tá? Então isso eu vou fazer um passo a passo, a gente vai fazer uma tabelinha, vou fazer uma tabelinha para vocês aqui e a gente vai conseguir fazer isso, vai ficar bem interessante para vocês, beleza? Então hoje é um vídeo curtinho, só para vocês entenderem essa parte aí. Valeu, pessoal. Não esquece de deixar o like aí, ó, e compartilha com os amigos aí para eles pegarem esse caminho, essa trilha aí que vocês têm que traçar também.